tabernáculo. Olha como é bom a gente poder ter aqui esse tempo de alegria, a gente poder ter esse tempo aqui de celebração, né? Onde nós podemos expressar a Deus todo o nosso contentamento de estarmos aqui na casa do nosso Pai. Amém? Essa nova série que nós começamos a semana passada, ela vai tratar justamente a respeito desse momento tão festivo que é comemorado no Brasil, né? O Arraial dos Santos. A gente está falando sobre essas festas juninas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Semana passada a gente estava na quarta-feira, quando eu falava sobre isso, a gente tinha acabado de ver uma reportagem sobre uma festa junina em Campina Grande, a maior festa que acontece naquela cidade. São milhões de pessoas envolvidas numa grande celebração, né? É mais comemorado em Campina Grande a festa junina do que o Natal. O feriado de São João no Nordeste é uma coisa tão forte que nós não conseguimos entender a dimensão disso. E é justamente um tempo do quê? De celebração, uma homenagem aos santos homens de Deus que viveram no passado. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que nós somos chamados a ser santos. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro, no capítulo 13, no 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 13, que nós somos chamados para sermos santos. A palavra de Deus nos desafia a nós sermos santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Enquanto nós estamos falando então a respeito desse Arraial dos Santos, nós estamos falando a respeito da comunidade da fé, nós estamos falando a respeito da família de Deus, nós estamos falando a respeito do povo adquirido, nós estamos falando a respeito do povo que foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz, nós estamos falando do povo que é feito da comunidade daqueles que são as novas criaturas, gente formada, gente gerada em Deus, gente que foi cheia do Espírito Santo, e somente por ser cheia do Espírito Santo e receber o Espírito Santo de Deus, é que pode viver esse novo tempo, né? Sobre esse arraial que nós estamos falando aqui, essa comunidade da fé baseada, fundamentada nas Escrituras, é a comunhão dos santos, conforme a palavra de Deus nos diz, é a comunhão minha contigo, é disso que nós estamos falando quando falamos a respeito de Arraial dos Santos. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vê o tanto que essa vida em comunidade, essa vida em união, essa vida em unidade foi impactante para as pessoas que estavam ali naquele lugar, né? A palavra de Deus nos fala a respeito disso. Ela nos fala que toda aquela comunidade foi impactada pelo amor com que aquelas pessoas viviam, tinham uns pelos outros, e vejam como eles se amam. Essa que a palavra de Deus fala como referência daquela igreja que estava estabelecida logo após a morte de Jesus. É essa experiência que nós queremos viver aqui nos nossos dias de hoje. A palavra de Deus tem um trecho maravilhoso lá no Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus Cristo mesmo fala a respeito dessa vida em unidade que nós somos desafiados a viver. Ele fala: Pai, faça-os um, como eu sou contigo, ó Deus, um, que o povo, aqueles que virem a crer no meu nome, possam viver em unidade, para que o mundo creia que eles foram, que o Senhor foi enviado. É essa palavra que nós estamos falando aqui, né? Então, a semana passada vimos a respeito o trecho referência para essa série é Atos dos Apóstolos, quando fala a respeito dessa vida do povo de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, na semana passada, nós vimos um pouco a respeito dessa doutrina dos apóstolos, que a palavra de Deus nos desafia a conhecê-la. E não apenas a conhecê-la, mas a viver segundo o que essa palavra nos instrui, segundo o que essa palavra nos ensina. Nós vimos a semana passada sobre a necessidade de nós termos uma vida guiada pelo Espírito Santo. E somente aqueles que creem em Jesus e que recebem o Espírito Santo de Deus na sua vida é que podem ter uma vida dessa maneira, que podem compreender e ter os seus olhos abertos para que possam vislumbrar aquilo que é o projeto, o desígnio, a vontade de Deus para a sua vida. Então você, quando crê em Jesus, você recebe esse Espírito e passa a ter uma vida guiada por esse Espírito. Mas não apenas algo que seja subjetivo, mas algo que seja concreto, numa experiência de obediência à palavra de Deus.
Então, a semana passada nós vimos sobre essa palavra de Deus que transforma o nosso entendimento. Nós vimos sobre essa palavra de Deus que muda o nosso coração e faz com que essa palavra tenha que trazer sobre as nossas vidas o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Ou seja, sermos impactados pelo amor. Essa palavra tem que nos dirigir, a obediência, essa palavra tem que nos fazer viver uma vida com afeição, uma vida com amor pelas pessoas, né? A palavra por si só, sozinha, sem o Espírito, ela mata, mas a palavra que com o Espírito ela traz vida, e é essa vida que nós queremos experimentar. Nós vimos a respeito dessa doutrina, então, que transforma os nossos sentimentos, essa doutrina que muda e ilumina o nosso caminho, essa doutrina que muda os nossos passos. Nós, quando falamos a respeito da doutrina dos apóstolos e vivemos segundo essa palavra, nós estamos falando de gente que é transformada nas suas atitudes, gente que é transformada no seu caminhar, gente que a sua história é diferente a partir do momento que você obedece a palavra de Deus. É isso que nós estamos desafiando e queremos desafiar você a experimentar nesses dias. A palavra de Deus nos diz lá em Josué: não te aparte do livro dessa lei, medita nele dia e noite, faça conforme tudo quanto nele está escrito, porque aí o seu caminho será próspero e será bem sucedido. A palavra de Deus nos diz, palavras de Jesus, que aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, e essa casa prevaleceu, essa casa subsistiu, porque é de gente que tem o quê? Sua vida em obediência àquilo que as Escrituras Sagradas dizem. Então, esse foi o primeiro ponto que nós destacamos a semana passada, quando lemos Atos capítulo 2. Gente transformada que se dedica ao ensino ou à doutrina dos apóstolos. Essa é a primeira reflexão que nós temos que lembrar para que a gente possa dar sequência. Porque nós vamos continuar falando aqui a respeito da doutrina dos apóstolos. O que nós vamos ensinar aqui hoje nada mais é do que dar sequência a esse texto de Atos 2, que se encontra nas Sagradas Escrituras, palavra de Deus. Então, a primeira coisa, não adianta nós seguirmos essa palavra que hoje, se nós não tivermos aqui uma audiência, um público, pessoas, gente transformada, gente impactadas, conhecedoras do amor de Deus, mas que estejam dispostas a obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque se você não estiver disposto a ouvir e a obedecer essa palavra, não faz sentido nós continuarmos essa ministração. Não faz sentido nós continuarmos esse ensinamento. Porque nós queremos falar e queremos te desafiar a ter uma vida guiada em obediência àquilo que essa palavra nos diz. Mas hoje nós também queremos seguir falando a respeito desse arraial dos santos, dessa grande comunidade. Como é bom, né? A gente vê uma quadrilha de santos. Nós que nos últimos meses, nos últimos anos do nosso país, infelizmente, nós temos visto diariamente em todos os nossos telejornais a ação das quadrilhas que roubam, que solapam esse país que nós vivemos. E aqui nós temos a expectativa, aqui nós temos a experiência de ver a quadrilha dos santos. A quadrilha de gente transformada, a quadrilha de gente regenerada, a quadrilha de gente que conhece o poder e o amor de Deus, né? Então, quando a gente fala a respeito desse arraial dos santos, nós estamos falando a respeito dessa forma de vida que impactou os que viram os seguidores de Jesus, aquilo que falamos há pouco. Gente que tem prática de unidade, gente que experimenta esse partir do pão e as orações. Né? Foi lá em João 17 que Jesus falou que eles sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. E esse mesmo trecho de João, de Atos dos Apóstolos, ele fala o quê? Que essa forma de vida com que essa igreja primitiva vivia, fez com que as pessoas, ao verem essa forma, ao se impactarem por essa forma de vida, o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Percebam, meus queridos, que assim como Jesus disse que a vida em unidade faria com que as pessoas crescem que Ele fosse enviado, essa mesma vida em unidade e comunidade fez com que vidas fossem sendo acrescentadas dia a dia àquela comunidade. Então percebam, meus queridos, que não vai ser pelo nosso muito falar que as pessoas encherão o nosso auditório. Não será pelo nosso muito falar com que as pessoas se desejarão ter essa experiência. Não será pelo nosso muito falar com que farão com que as pessoas estejam aqui dominicalmente buscando e adorando a Deus.
Mas, meus queridos, o que a palavra de Deus nos diz é que é uma vida em unidade, uma vida que mostra que nós somos partes uns dos outros, uma vida que mostra que nós temos disposição de doar aquilo que nós temos, uma vida que mostra que nós temos disposição de doar as nossas próprias vidas, um em favor do outro, é que vai fazer com que as pessoas tenham o desejo de ter a mesma vida. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. É esse o chamado para a minha vida e para a sua vida, que temos uma forma de viver que impacte as outras pessoas. E essa vida, essa nova natureza, né, ela só é possível pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Arraial dos Santos nada mais é que a comunidade das novas criaturas, de gente transformada, de gente gerada em Deus. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Partir do pão e as orações, é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Né, faz parte da vida dos que seguem a Deus. Faz parte da vida dos que seguem Jesus, faz parte da vida dos que receberam o Espírito Santo, faz parte da vida daqueles que têm disposição no seu coração e desejo no seu coração de obedecer a doutrina dos apóstolos, conforme a própria palavra de Deus nos diz. É sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 17, Paulo nos diz o seguinte: ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Percebam, meus queridos, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, que agora nós somos moradas de Deus pela ação do Espírito Santo, ou pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E essa mesma palavra nos diz que Deus agora é aquele que veio, anunciou paz a nós, né? Para que nós possamos ter o quê? Acesso ao nosso Pai. Nós não somos estrangeiros, nós já não somos forasteiros, nós somos concidadãos dos santos, nós fazemos parte da grande família de Deus, do Arraial dos Santos. É essa a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. É essa convicção que deve bater forte no seu coração no dia de hoje. É você ter a convicção, a certeza de que você faz parte da família de Deus. Essa certeza de que você foi gerada em você uma nova criatura. Então é sobre isso que nós queremos falar aqui nessa manhã. E quando a gente fala a respeito desse povo, né, nós vamos falar a respeito um pouco a respeito dessa prática, dessa vida em comum que essas pessoas tinham. E ele começa destacando a respeito das orações. Né? Então, a doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão. É interessante que a oração fazia parte da vida dessa comunidade, assim como deve fazer parte da nossa vida. Essa oração, essa prática de relacionamento com Deus que faz com que nós não tenhamos mais a necessidade de ter uma experiência com um homem que ore por nós, ou de um sacerdote que faça mediação entre nós, entre a nossa conversa e a presença de Deus. É a comunidade, somos nós, individualmente ou em comunidade, nos colocando na presença de nosso Pai, nos colocando diante do nosso Deus para nos relacionarmos com Ele, para termos intimidade com Ele, para buscarmos a Tua presença, para conversarmos com Deus, para fazer com que as nossas necessidades sejam apresentadas diante de Deus, para fazer com que os nossos sentimentos sejam colocados na presença dEle. E como Deus tem prazer em se relacionar conosco, e como Deus tem prazer em ouvir a nossa voz, e como Deus tem prazer em ouvir a nossa súplica, em ouvir a nossa petição. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe tudo que nós precisamos, tudo que nós sentimos, porque o seu Espírito, que é Deus, habita em nós, mas esse Deus quer se relacionar comigo, com você, esse Deus quer ser conhecido assim, como Ele nos conhece. E a oração é a prática, é a praxis que faz com que nós possamos ter esse acesso, essa comunhão, essa intimidade com Deus. É interessante que quando Jesus vem falar a respeito de oração, Jesus nos traz um modelo de oração. Quando Ele fala: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E Jesus começa a nos ensinar a respeito de uma coisa interessante, porque Ele fala a respeito, nesse mesmo trecho,
Ele fala que a nossa vida de oração faz parte de uma devoção individual. Quando vocês orarem, entra no teu quarto, e no teu quarto em secreto converse com teu pai. Então Jesus nos chama a uma prática de um relacionamento íntimo e individual com Deus. Mas esse relacionamento íntimo e individual com Deus tem que trazer a nós uma consciência coletiva, uma consciência de unidade, uma consciência de comunidade. É interessante que esse mesmo trecho, Jesus fala para entrarmos no nosso quarto e em secreto orarmos ao nosso Deus. Mas nesse mesmo trecho, a palavra de Deus nos diz que Ele fala que o Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas, os devedores são nossos, e que Deus nos livre de todo mal. Percebam, meus queridos, que Deus está tratando de uma prática individual, de uma devoção individual, mas trazendo a nós uma consciência coletiva. O pai não é meu, o pão não é meu, a dívida não é só minha. Não estou orando apenas para que, na perspectiva de uma oração centrada nas minhas necessidades e no meu umbigo, que Deus me livre de todo mal, mas a palavra de Deus está nos ensinando a orar, pedindo que Deus nos livre de todo mal. É isso que a palavra de Deus nos diz quando fala a respeito de oração. Essa mesma palavra de Deus que fala a respeito que essa oração tem que ser feita em nome de Cristo. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso será feito. Então percebam que Jesus nos ensina um modelo de oração, Jesus nos ensina em nome de quem nós devemos orar. E é por isso que nós temos que ter a consciência quando fazemos a celebração do Arraial dos Santos. Onde se é comemorado a vida desses grandes homens de Deus. E como nós queremos que nós todos tenhamos uma consciência transformada, entendendo que esses homens não têm possibilidade alguma de ser intermediadores entre nós e nosso Pai. No Arraial dos Santos, são os santos pedindo a Deus em nome de Jesus, e não nós pedindo aos santos, que verdadeiramente nada podem fazer. Foram grandes homens de Deus. João entregou sua vida por amor a Cristo. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Homens de Deus, modelos de vida, mas estão mortos e não podem ser intercessores por nós, conforme a palavra de Deus nos ensina. Há só um mediador, há só um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por meu intermédio, de Cristo. Amém? Então percebam, meus queridos, que essa palavra de Deus está nos ensinando a relacionar com o nosso Pai. Ela está dizendo que esses santos que são comemorados aqui, eles não podem fazer essa intermediação, só existe um caminho, é Jesus. Só existe um mediador e é Jesus, é isso que a palavra de Deus nos diz. Lá em Êxodo, quando as leis estão estabelecidas, os mandamentos são dados, essa palavra de Deus já está colocada lá atrás. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, que são essas imagens que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam, têm mãos e não tocam. É isso que a palavra de Deus fala a respeito dessa idolatria que está estabelecida no nosso tempo. E dessas coisas nós devemos fugir delas. Percebam, meus queridos, que essa é a palavra de Deus falando a respeito dessa comunhão e dessa oração que você tem que praticar. Uma oração que seja feita em nome de Jesus. Uma oração que seja fruto de alguém que tem o Espírito Santo na vida dele. Uma oração que é fruto de quem compreende que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única verdade, que Jesus é esse mediador que intercede por você. A palavra de Deus nos diz que nós nem sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós na presença do nosso Pai. Então percebam, meus queridos, que é necessária a presença desse Espírito para que a gente possa ter essa vida. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Mas a palavra de Deus fala da doutrina dos apóstolos, ela fala a respeito das orações, como nós já vimos, e fala a respeito do partir do pão. Nos primeiros dias, essas pessoas, eles tomavam as refeições juntas, eles estavam à mesa da comunhão, eles repartiam os alimentos. Percebam, meus queridos, que o comer juntos era uma prática daquele povo. O comer juntos é sinal de amizade,
É sinal de fraternidade? É sinal de uma vida religiosa que é conectada com a vida diária das pessoas? É sinal que nós nos frequentamos? É sinal que nós nos reunimos, sim, num grande culto público como esse, mas também nós nos reunimos nas casas? É sinal que nós buscamos ter intimidade um com o outro? Quantas vezes, meus queridos, nós temos aberto a nossa casa para receber pessoas? Quantas vezes eu tenho chamado um casal de amigos para estar comigo na minha casa, para que nós possamos desfrutar dessa amizade, desse relacionamento, dessa vida fraterna, de uma vida em comunhão, de uma vida em unidade? Quantas vezes essa tem sido a nossa prática? Não, meus queridos, muitas vezes, na verdade, nós temos fugido disso. Como diz a Ivete Sangalo, e não me conte os seus problemas. Porque nós não queremos nos envolver, nós não queremos repartir, nós não queremos dividir, nós não queremos compartilhar. Nós queremos receber, nós queremos reter. Não. A palavra de Deus está nos desafiando a ter uma vida de nos frequentarmos, de repartirmos, de partirmos o pão juntos. Eu sei que muitas vezes isso é difícil quando falamos a respeito da nossa experiência. Eu tinha um cunhado, tenho um cunhado, né? Não é mais meu cunhado, mas eu tinha um cunhado que ele falava, eu tenho um cunhado que falava o seguinte: olha, eu gosto mais da igreja que eu vou. Eu gosto mais da igreja que eu vou porque lá é uma bênção. Eu falei, como é que é lá, meu irmão? Não é o seguinte, eu sento, eu canto, eu oro, eu recebo a palavra, eu vou embora e ninguém me pergunta nada. Isso é a igreja. Eu achei a igreja perfeita porque assim, eu não gosto desse negócio das pessoas ficarem me perguntando as coisas, das pessoas ficarem me abraçando, das pessoas ficarem me tocando, das pessoas ficarem perguntando como é que eu estou, como é que está minha... Não gosto disso não. É eu e Deus. Eu falei, meu irmão, isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja é comunidade, igreja é vida em comum, igreja é repartir. Isso não é igreja. Você está na experiência que Jesus diz para você entrar no seu quarto em secreto, se relacionar com Deus, então fica no seu quarto. Não gasta gasolina com isso não. Aqui nós temos, e aí nós queremos falar a respeito de uma coisa importante na nossa vida, né, na nossa prática, né? E não que se restrinja a isso, né, mas os nossos pequenos grupos, que você tem a possibilidade de ser conhecido, de ser tratado pelo nome, da pessoa saber que dia que é o seu aniversário, da pessoa saber que na sua casa a despensa está vazia, ou da pessoa saber que na sua casa a despensa está cheia, e que ela pode falar assim, olha, na minha casa a despensa está vazia, reparte comigo um pouco do que você tem. Isso é vida em comunidade, isso é partir do pão, é esse o desafio, esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, é disso que Deus está falando. Ah, isso é lá no Novo Testamento, isso é lá no Novo Testamento mesmo, ah, mas isso é lá na igreja primitiva, isso é na igreja de Jesus. A palavra de Deus diz lá em 1 João, no capítulo 3, se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. Quem é a verdade, meu irmão? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que nós vamos saber que nós não amamos apenas de boca ou de palavra? Mas quando nós agimos em ação, quando amamos em ação, quando nós vemos os necessitados e repartimos, é disso que a palavra de Deus está nos dizendo. É interessante que essa palavra de Deus também nos fala no mesmo livro de Atos, no capítulo 4, mexer nesse tablet aqui está uma loucura, ele apaga toda hora. Eu tinha colocado ele para apagar só de 8 em 8 minutos, mas está apagando de 30 em 30 segundos. Da multidão dos que creram, meramente um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa, alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles.
Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam casas, terras, vendiam, traziam o seu dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam, segundo a necessidade de cada um. Percebam, meus queridos, que a palavra de Deus está dizendo que naquela vida, em comunidade que as pessoas tinham, não tinha ninguém que passava por necessidade. Eles tinham uma prática de vender as coisas que tinham, trazer aos pés dos apóstolos, para que os necessitados pudessem ser atendidos. Talvez isso esteja distante hoje de uma prática nossa, mas existe um princípio aqui que nós temos que ter, que é o princípio da liberalidade. Isso é característica de gente que nasceu de novo. Isso é característica de gente que tem o Espírito Santo de Deus e de gente que é guiado pela doutrina dos apóstolos. Essa liberalidade que eu tenho de ofertar recursos para o propósito, para o cumprimento de um propósito, assistir à vida da comunidade. Perceba, meus queridos, que a palavra de Deus está nos dizendo a respeito disso. As pessoas não passavam por necessidade, tinha liberalidade no meio do povo. Gente que era fiel no seu compromisso de ofertar, gente que era fiel no seu compromisso de trazer à presença de Deus aquilo que eram os seus recursos. Então isso mais uma vez nos mostra a respeito de uma prática das pessoas que conhecem a Deus. De pessoas que nasceram de novo, de pessoas que têm o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Mas até aqui nós falamos do partir do pão físico. Até aqui nós estamos falando a respeito do partir do pão material. Nós estamos falando a respeito de repartir arroz e feijão, cobertor. Acabamos de fazer uma grande campanha, né? Entregamos mais de algumas centenas de cobertores para as pessoas que tinham necessidade. Isso é prática do Evangelho. Mas a palavra de Deus também nos fala a respeito do pão que desceu dos céus. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Meus queridos, percebam que nós estamos falando agora de uma outra condição que Deus nos dá a nós, de um outro chamado que Deus coloca sobre a minha vida, de um outro propósito que Deus estabelece para a minha vida e para a sua vida, que é nós repartimos do pão da vida. E o pão da vida, segundo as Escrituras Sagradas, segundo a doutrina dos apóstolos, é Jesus. Nós somos chamados não apenas mais a repartir o pão físico, mas nós somos chamados também a repartir o pão que desceu dos céus, é repartir o verdadeiro alimento, aquele que sacia a fome, aquele que alimenta a alma e espírito, é disso que nós estamos falando. Nós somos desafiados, sim, a suprir as necessidades físicas e materiais das pessoas, mas existe sobre as nossas vidas um chamado, ide por todas as nações e pregar o evangelho, crer, seja salvo. Meus queridos, está sobre a minha vida e sobre a sua vida a responsabilidade de compartilhar do pão que desceu dos céus, está sobre a minha vida e sobre a sua vida a responsabilidade, o chamado, o propósito, o desígnio de Deus, de que nós sejamos aqueles que repartam do pão que desceu dos céus. Compartilhemos isso através do amor de Deus que está sobre as nossas vidas. Então percebam que esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida.